Rádio GV Gospel, do Brasil para o mundo. A Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece o seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio GV Gospel de Governador Valadares, para todo mundo. Bom dia, paz do Senhor, o Douglas já está aí. Belíssima quinta-feira, dia 20 de maio, mês 5, tá acabando mês 5 também, né? Mês de maio, quinto mês, o ano começou um dia desse. Apesar dessa sensação de morosidade, o ano parece que está andando, né, por causa da pandemia, do isolamento. A ideia, no princípio, é de que o ano está devagar, mas não, está andando rápido também. E eu quero, desde já, mandar um abraço aí para a turma da Rádio GV Gospel, abençoar também todos os ouvintes, né? Na verdade não são ouvintes, né? São telespectadores da Boa Palavra, das lives, dos cultos da nossa igreja em geral. Que Deus possa abençoar poderosamente. Então hoje é dia de culto, quinta-feira, hoje é dia de culto no templo, presencial, para você que está sem problema nenhum, né? De sintomas nem de gripe, né? Está convidado a estar conosco, a participar do culto hoje à noite, culto da palavra, ministração da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar poderosamente. Um abração para todo mundo que já está online, para quem está chegando aí. Que o Espírito Santo possa fortalecer, graciosamente operar. Que também queremos manifestar aí a nossa solidariedade, né, com as famílias que perderam entes queridos, né, quem ainda está, né, pessoas que ainda estão passando pelo momento aí, né, de convalescência, né, estão convalescendo aí da questão da Covid. Deus tem abençoado, Deus tem levantado pessoas, Deus tem curado, né? O Senhor, a misericórdia do Senhor, ela se manifesta, tem se manifestado grandiosamente, poderosamente. Amém? Que Deus possa conceder a vocês um bom dia. Nós estamos aí no limiar, né, do final de semana já, quinta, amanhã, sexta, e oficialmente a gente entra no final da semana, né? Que Deus possa fortalecer e graciosamente. Não deixe de orar conosco, orar a nosso favor, né? Você ainda pode entrar lá na nossa maratona, participar, certo? Deus possa abençoar rica e poderosamente. Vamos à nossa mensagem musical de hoje. Vamos ganhar tempo aqui, porque o nosso assunto vai demorar um pouquinho. Dentro do prazo, é lógico, né? Mas eu quero remir o tempo aqui. Falar menos agora no princípio, que a gente vai refletir sobre uma história aqui de Jesus muito interessante. E a gente tem alguns comentários para fazer, com certeza. Amém? Adore conosco. É o Douglas que gosta desse hino, hein? Presbítero Douglas. Tia Joaquina, tia do Carlos, tia Elifa, tia Damares.
É antes de atravessar que canta, não é depois não. Aleluia. Oh, que bom, né? Acontece, diga assim, ó. No reino de Deus, Nós vencemos. quem tem fé, Tudo é pela fé. Meu Deus. sabe que sua prova vem profetizar. Venha pela fé.
Muito bom, só que quem vai abrir o mar é você. Né? Foi o que Deus falou com Moisés. Moisés, o que você está fazendo aí, meu camarada? Estou orando, Senhor, estou orando para o Senhor fazendo alguma coisa. Eu fazer, Moisés? Já fiz. Às vezes nós ficamos esperando Deus fazer as coisas, Deus já fez. Ele está esperando agora você pegar o cajado, o poder que Ele colocou nas suas mãos e agir, autorizar, dar autoridade. Não é determinar igual o pessoal fala aí não. Mas quem abre o mar não é Deus. Deus já está em você, Deus já te deu autoridade, Deus já te deu poder. Seja ousado, vença as suas batalhas, lute. Tem batalha que é Deus vai lutar, mas tem batalha que é você que vai vencer. Porque eu estou esperando Deus falar comigo, para Deus me libertar, né, das angústias, das ansiedades, não sei mais o que. Olha, Deus já fez. É só você abrir o mar. E quando você abre o mar, não é você que vai passar, você não vai passar sozinho, não. Tem um monte de gente dependendo de você. Moisés estava lá reclamando, Deus falou, Moisés, reclamando o quê? Qual o problema? O que você quer? Ah, Senhor, o faraó atrás, o deserto dos dois lados, o mar na frente, aí, e daí? O que você quer? O que você quer que eu faça? Olha, o que você tem na mão? Cajado. Pega o cajado, abre o mar e põe esse povo para andar. Talvez a sua vida está parada, não anda, porque você está esperando que Deus mande um anjo do céu, né? Esse negócio de anjo, isso é um problema sério na vida da igreja. Manda um anjo descer para fazer para você. Não, ele não vai fazer. Nem Deus faz, nem vai mandar anjo fazer. É você que tem que abrir o mar. Moisés, abre o mar, meu filho. Cara, você já tem poder, já tem autoridade, já pode pegar a serpente pela cauda. Mas não é esse o nosso assunto. Vamos lá? Marcos capítulo 5, capítulo 5. De 1 a 20, eu não vou ler o texto todo, não vou ler algumas partes aqui, porque eu prefiro me ater ao assunto, tá bom? Amém? Marcos capítulo 5, capítulo 5, de 1 a 20. E chegaram ao outro lado do mar da Galileia, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu-lhe ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaço e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E viu Jesus ao longe e correu e adorou a Jesus. Clamando com grande grita ou com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus falava: Sai dele, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o nome? Qual é o teu nome? Então respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios rogaram-lhe, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos entraram nos porcos, e a manada se precipitou no despenhadeiro do mar, e eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. Deixa eu ir lá para o final. Versos 18, 19 e 20. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele, ou deixasse ir com ele, ou permitisse que o curado ficasse com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E começou
E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera. E todos se maravilharam. Amém. Amém? Gente, eu vou ficar um pouquinho mais com os comentários. Lógico, a gente vai pegar alguns pontos do texto aqui, mas eu quero fazer já de início, né, a aplicação do texto. Algumas coisas, então eu quero fazer algumas considerações e você tem que prestar atenção para a gente chegar no MMC, né? Isso aí é matemática, né? Mínimo múltiplo comum. É chegar no acordo. Jesus estava na Galileia, atravessou. Estava do lado, né? Do lado ocidental da Galileia, atravessa para o lado oriental, para o mar, né? Na direção do mar, na região de Decápolis. Decápolis ficava do outro lado do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré, ou do outro lado, né? Do lado norte do Rio Jordão, no deserto, né? Na direção, às margens do deserto. E o que eu sempre me pergunto quando eu leio esse texto, ou quando eu tenho que ministrar sobre esse texto, é que como que Israel, nos dias de Jesus, estava distante, tão distante, porque como que Israel tivesse uma aldeia, uma comunidade, uma província, que alguém criasse porcos. Meu Deus dos céus! Era terminantemente proibido acesso a qualquer animal imundo. Tocar num porco era... E eles já haviam passado pela experiência quando Antíoco Epifanes consagrou na época dos Macabeus. Isso aí tem só nos livros apócrifos. Macabeus, não sei se agora, não me lembro se é no primeiro ou no segundo Macabeus, mas quando Antíoco sacrificou um porco no templo de Jerusalém para acabar com o sacrifício dos judeus. Isso era abominável, isso era irritante, isso era espiritualmente, para os judeus principalmente, era uma abominação de marca maior. E agora a gente encontra uma aldeia nas cercanias de Israel criando porcos, culturas de porcos, misericórdia. Vem aqui o primeiro aspecto, né, a primeira lição nesta manhã. Que ponto chegou o povo de Deus em depender de coisas profanas, coisas irritantes, para sobreviver? Gente, a gente deveria odiar o pecado numa escala tão grande, tão grande, tão grande. E essa afinidade que nós, o povo de Deus, criamos aí com o pecado, isso é inadmissível, isso é inaceitável. Crentes, dependendo do trabalho que a gente faz, meu Deus do céu, caracteriza exatamente a distância que a gente encontra espiritualmente de Deus. Seria o crente pegar uma atividade até criminosa para ganhar dinheiro, para sobreviver. É mais ou menos isso que estava acontecendo na região de Decápolis, principalmente em Gadara. Olha, gente criando porco, coisas que eram abomináveis ao Senhor, ou principalmente à lei, estava fazendo isso para sobreviver. Ou seja, Deus, a relação estava tão cortada que a dependência, não estavam tendo a dependência de Deus, não tinham como serem abençoados por Deus. O que você anda fazendo com a sua vida? Como está a sua relação com Deus? Como está a nossa relação com Deus? É triste, é terrível alguém precisar de fazer algo abominável para sobreviver e não depender do pão de cada dia, que o Senhor tem compromisso com aqueles que são fiéis. Aqui, só a entrada do texto da história do evento, né, já declara a situação espiritual do povo. E então aparece no texto aqui, já no princípio do texto, um homem possuído de espíritos maus. Olha bem, a situação, mais uma coisa que caracteriza a situação espiritual daquela gente, daquela província, né? Um homem de espírito mau, ninguém conseguia controlar. O camarada vivia em sepulcros. Eu já ouvi comentários, né?
não com respaldo contextual, mas comentar de que ele vivesse de vísceras, né, de restos humanos, né? Mas de qualquer forma, o que o texto mostra aqui é que o espírito usava aquele camarada, a possessão demoníaca nele era tão terrível que nem correntes e nem grilhões, nem cadeias conseguiam prender o camarada, não é? Quando ele era arremetido, né? Quando o espírito ferozmente o usava, entrava na vida dele, o possuía, era um negócio terrível, o camarada era temido. Ele era uma pessoa violenta. E olha no versículo 4 aí, falando, versículo 3º e 4, né? Quando caracteriza a ação do espírito imundo na vida daquele camarada, fala que era tão terrível que ele, com facilidade, o ser humano não vai quebrar uma corrente de ferro e nem quebrar grilhões de ferro também. Não tinha, o ser humano não tem força física, por mais forte que seja o camarada, né? Ele não tem, era uma coisa sobrenatural, malignamente sobrenatural. E aí a gente então então nós paramos para pensar, gente, a que ponto chegou alguém que teria por direito acesso de ser abençoado, habitando na terra que mana leite e mel, tendo o direito de prosperar, chegar ao ponto de tornar-se, em vez de ser morada de Deus, morada do Espírito Santo, agora morada de demônios. Quando Jesus perguntou o nome daqueles demônios, falando, nós somos legiões. Uma legião, ela, numericamente, ela varia entre 2 a 6 mil demônios. Me parece que é de 2 a 6 mil demônios por legião. E o camarada deu nome aqui no plural. Legiões, porque não era uma legião, era legiões de demônios que estava possuindo aquele camarada, possuindo aquele corpo. Meu Deus dos céus, deveríamos odiar o pecado, deveríamos nos entregar a Deus, ao Evangelho, ao poder do Evangelho, de forma poderosa, de forma voluntariosa. Deveríamos nos colocar à mercê do Senhor, nós que já passamos pelo Calvário, já somos justificados. Pastor, o Senhor fala tanto em ser justificado. Meu irmão, o que vale no ser humano a não ser a justificação pelo sangue de Jesus, pela morte e pela ressurreição de Jesus? O que nos reconcilia com o Pai é exatamente a justificação. Agora eu fico imaginando aquele camarada. Cadê a família dele? O camarada já não vivia mais na família, já tinha perdido a família, já socialmente estava excluído porque estava sendo malignamente usado por espíritos maus. Camarada, a consciência do camarada, ela era anulada muitas vezes quando os demônios o possuíam. Então, ele perdia a consciência, a sua consciência era totalmente anulada, banida. O camarada não tinha capacidade de raciocínio, talvez, né, se as informações históricas estiverem corretas. O que é o camarada comer vísceras humanas, o camarada comer restos humanos? Meu Deus dos céus, a que ponto o pecado, a que ponto o diabo leva, o diabo humilha, o diabo tripudia sobre a honra daquele que fora criado conforme imagem e semelhança de Deus. Irmãos, odiar o pecado é o mínimo que um crente em Jesus Cristo, que alguém que foi justificado, que está reconciliado com o Pai, pode ter. Não existe nada mais fétido, não existe nada mais nojento, não existe nada mais repugnante, asqueroso do que o pecado. Analise, avalie a sua vida fora da presença de Deus. Não é só o sofrimento, não é só a angústia, não é só a questão, quando a gente já vê os 5 pontos aí da graça, né? A questão da depravação total. Irmãos, o que o pecado faz na vida do ser humano é malignamente impressionante, é estarrecedor a questão do pecado. E por que nós, ainda que somos servos de Deus, ainda damos confiança
ao pecado? Por que nós ainda paramos para prestar atenção, para focar nas coisas do pecado? O pecado destrói. Olha o que aconteceu com esse camarada, vamos pela vida dele. Olha, tirou ele do aconchego da família, tirou dele a dignidade. Olha, os prejuízos são incalculáveis. Os prejuízos que o pecado faz na vida do ser humano é incalculável. Alguém acha assim, mas quando eu me tornei crente eu fui separado. Porque muitas pessoas não gostam de crente separado de mim. Meu irmão, você quer ver o que é separado? É quando você está sob o domínio do pecado. Principalmente quando chega na situação. Isso aqui é mais profundo do que o fundo do poço. Esse camarada não tinha consciência, esse camarada não podia viver em família, esse camarada não podia viver socialmente no meio de ninguém. Ele era temido, era uma pessoa violenta. Não era só porque ele quebrava as correntes, quebrava os grilhões que o prendiam quando ele ficava violento. Porque ele era realmente um perigo. O pecado faz da pessoa um perigo. Olha a corrupção que envolve o nosso país, por exemplo. A coragem que o camarada que está anestesiado, que está noiado pelo pecado, por assim dizer, tem coragem. Tem coragem de não perdoar, tem coragem de ofender, tem coragem de humilhar, tem coragem de tirar a vida do outro por causa de ninharias, tem coragem de suicidar, tem coragem de fazer mal a uma criança, tem coragem de fazer mal um marido que pecador tem coragem de espancar, de bater, de humilhar a esposa vice-versa, filhos ofendem os pais. Tudo que você olha, tudo que está relacionado ao pecado é malignamente deprimente, é horroroso. O pecado é nojento, o pecado é fétido, o pecado é asqueroso. E quando eu olho para a vida desse rapaz, meu Deus, que situação! E pessoas que vivem nos nossos dias, pessoas que estão vivendo neste momento, possuídas, né, ou oprimidas pelo poder das trevas, pelo poder do diabo, por demônios. Pessoas que estão vivendo situações deprimentes neste momento. Pessoas que estão perdendo a razão, que estão deixando de viver uma vida digna. Porque Deus criou o homem conforme imagem e semelhança para que o homem, e determinou uma vida digna para o homem. Mas o pecado faz tudo para afastar-nos, para impedir que sejamos abençoados, para impedir que tenhamos uma vida digna, para impedir que usufruamos das coisas, dos benefícios dos céus. Aquele homem estava não só separado de Deus, mas ele havia perdido todos os benefícios da graça comum. Ele estava totalmente alheio a tudo o que Deus gostaria de estar fazendo ou poderia estar fazendo na sua vida. Meu Deus dos céus, não foi para isso que Deus me chamou, não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus chamou a nenhum de nós. Mas vejam bem, vamos continuar aqui no texto aqui. A partir do versículo 5, quando Jesus desceu do barco na praia, né? Andou algum espaço, aí a gente não sabe o quanto Jesus andou, né? Do barco até onde esse camarada estava, porque ele estava nos montes, clamando, gritando no deserto. Quando ele viu Jesus de longe ou ao longe, ele correu e o adorou. Aqui tem um negócio aqui, bravo, versículos 6 e 7. 6 e 7. O crente não gosta de adorar a Deus. O crente, principalmente na pandemia, agora fugiram, saíram, abandonaram, evadiram-se da igreja, não vai em reunião mais, não quer saber de escola dominical. Mas uma coisa, até nisso, nós temos que ter cuidado para não sermos piores do que o diabo. Porque os demônios, quando veem, quando eles têm, quando chega o momento de eles se aproximarem de Deus, eles adoram a Deus. E nós nem no templo às vezes adoramos a Deus. Às vezes estou no templo, estou brincando com o celular, estou prestando atenção, olhando a roupa da irmã, a roupa do irmão. Não. Os demônios respeitam, eles se curvam diante do Senhor. E quando aqueles demônios viram Jesus, eles correram até ele e se encurvaram, se prostraram diante dele e o adoraram.
Meu irmão, você tem adorado a Deus? Olha, você já foi justificado. O sangue de Jesus Cristo já foi espargido no seu coração. O que você tem feito com a sua adoração? O que você tem feito com o louvor? Ah, tem ficado em casa na hora do culto? Tem deixado de participar das atividades da igreja porque nós estamos na pandemia? Ah, eu não tenho carro para ir na igreja. Olha, não dá, eu ando muito cansado. Mas os demônios, quando viram Jesus chegar, correram até ele e o adoraram. Foram até ele e o adoraram. Ah, mas não são demônios? Não vão para o inferno? Já não são condenados antes da fundação do mundo para o lago de fogo? Então, mas quando foram expulsos da presença do Senhor, mas quando encontraram com Jesus, todas as vezes que os demônios encontraram Jesus, tiveram que adorá-lo. E aí quando alguém declara que às vezes são os piores do que o diabo, e tem gente que ainda acha ruim, fala, isso é loucura. Não é loucura. Não é loucura. Isso é uma realidade triste, mas é uma realidade. E olha bem como que eles adoraram ao Senhor. Gritando. Começaram primeiro, quem tem eu contigo? Ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Nas suas adorações, aparece esse tipo de adoração? Na sua vida, na minha vida, será que aparece esse tipo de adoração? Que os demônios teceram a Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ô Jesus, Filho de Davi. Né? Na sua forma, na sua natureza humana no passado. Mas hoje, a nossa adoração é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ou o unigênito do Pai. Olha bem, os demônios reconheceram a deidade de Jesus e às vezes nós crentes em Jesus Cristo não conhecemos a deidade dele, não o respeitamos como o Senhor Deus dos exércitos, Senhor dos céus e da terra e Senhor da minha vida e da sua vida. Tá, isso aqui é só um parêntese. Mas olha a autoridade de Jesus no verso 8. Sai dele. E aqui Jesus não estava gritando, sai deste homem, espírito imundo. Sai desta vida. Sai deste homem, sai da vida dele. Sai dos negócios dele, sai do meio da família dele. Meu irmão, aprenda mais esta lição com este texto. É só Jesus em nós, é só Jesus conosco, é só Jesus nas nossas vidas para mandar todo o mal embora. Ah, pastor, eu vou fazer campanha. Não é fazer campanha, não. É trazer Jesus, é permitir que Jesus entre na sua vida, é melhorar o seu relacionamento com Jesus. Ah, eu vou fazer campanha porque campanha de libertação é a palavra, é Jesus conosco, é a palavra conosco, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É agora habitar em mim, habitar na sua vida. Ah, porque Deus, meu irmão, infelizmente muitos crentes não aceitam essa realidade, mas esta é a minha realidade, é a sua realidade. Jesus precisa habitar em nós. Como Jesus estava no lugar em que aquele homem estava, o que ele fez? Sai dele. Ou seja, eu não aceito demônios, eu não aceito que você entre na vida deles, eu não aceito que você dirija a vida social deles. Irmãos, tem gente sofrendo de ansiedade, sofrendo de um monte de doenças psicossomáticas, sabe por quê? Porque o pecado o isolou. O pecado faz isso, ele isola, ele tira a pessoa do lugar dele. Toda pessoa que é removida, que é tirada do lugar, ele perde a amizade, ele perde... Ah, mas a crença também faz isso. Mas com uma diferença, quando o evangelho nos tira do lugar de pecado, ele coloca na igreja. A igreja é o quê? Uma família, é uma nação. A igreja local é uma comunidade que faz parte de uma nação poderosa, onde o monarca, o rei, é Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso. Não existe esse negócio de solidão para o crente. Ah, mas eu estou na igreja e ninguém conversa comigo. Não precisa conversar. Você está no meio da multidão. O que Jesus falou com Abraão? E eu vou fazer da igreja, dos seus descendentes, como areia do mar. Uma multidão que não poderá ser contada. E a igreja, no geral, ela não pode ser contada. Porque a igreja que você vê não é a igreja que Deus vê.
A igreja que você pensa que está salva não é a igreja que Deus salvou. A igreja que Deus salvou, Ele conhece. Na verdade, não existe crente abandonado, não existe crente desprezado. Às vezes um crente, quando ele cai em pecado, ele fica com vergonha e ele mesmo se despreza. Ele não se mistura, ele não se interage, porque ele com vergonha do pecado, como fez Pedro, negando a Jesus nas suas atitudes, negando Jesus nos seus atos, negando a Jesus nos seus relacionamentos. Aí ele esconde, eu estou sentindo solidão, porque eu estou sozinho, porque ninguém me vê. Ele não perdoa, ele não tem compaixão de ninguém, ele não se envolve com os negócios da igreja, depois se sente sozinho. Por que está se sentindo sozinho? Porque a natureza pecaminosa, já que ele não pode ter contato com o diabo, a sua natureza pecaminosa não pode ter contato com o diabo. Mas aí ela procura alguma coisa para satisfazer o seu ego e não encontra. Vem aquela expectação de abandono e de desprezo. O pastor não conversou comigo, o pastor não me cumprimentou, ninguém na igreja me vê. Você está caçando ser visto por alguém, sendo que o Deus dos céus e da terra, os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Olha, mas os olhares do Senhor estão só sobre os que estão vivendo em fidelidade, os que estão dependendo da justiça de Deus. Se você estiver dependendo da justiça de Deus, o maligno não pode destruir a sua vida. Sai dele, espírito imundo. E aí o espírito achou ruim. Não, porque eu tenho direito, porque... Qual o seu nome? Legião, porque somos muitos, né? Quer saber de quantidade. Nesse corpo aqui, não, sai fora. Nesta vida, neste camarada, ele vai voltar a ser socialmente. E o próprio Jesus reconciliou esse camarada socialmente. Como assim, pastor? Lá embaixo, no versículo 20, falou, olha, no versículo 18, 19, 20, você vai voltar para os seus. Quem sabe o seu casamento é destruído? Porque está faltando Jesus nele. Porque se Jesus entrar no controle de sua vida, ele vai falar, volta para os seus. Volta para sua casa. Reconcilia com seu marido, que você está brigado com ele há tantos anos, morando dentro da mesma casa, mas dormindo de costas para o outro. Vai voltar, vai falar com o filho pródigo, aquele que não liga para o pai, não liga para a mãe, volta para os seus, porque agora eu estou na sua vida. Vai voltar, vai fazer aquelas pessoas que te odeiam, que não gostam de você, ou que têm medo de você por causa dos seus pecados, por causa do seu mau caráter, ou por causa de um monte de coisa que você já fez, ou por causa do prejuízo, aquela pessoa que você ofendeu, que você tripudiou sobre ele. Eu vou falar com você, volta para os seus. Jesus estava falando no versículo 18, 19, 20 aqui, não era só para o camarada pregar, não, era para pregar, sim. É para evangelizar, sim. Mas era para voltar a viver em sociedade, viver em comunidade, viver em grupos. Legião? Todos que vivem a serviço do diabo sentem solidão, ansiedade, depressão, seja lá mais o que. O diabo, porque Jesus falou o quê? Eu vim para que tenham vida, tenham em gozo, tenham em abundância. Gozo, abundância é com Deus, não é abundância de dinheiro não é riqueza não. E outra, a minha paz eu vos deixo. Com quem Jesus estava falando? Com os eleitos, com os que foram justificados. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não dou paz para você do jeito que o mundo dá. Paz no sexo? Sexo é tão rapidinho? Paz nas drogas? Acabou o efeito da droga, você está dilacerado, com o corpo todo quebrado, todo arrebentado, sem disposição, destruindo o seu físico. Droga é para destruir físico. Bebidas, ou seja lá o que for, qualquer tipo de coisa química que é ingerido devidamente, que é usado, que é consumido devidamente, ele acaba com o seu corpo físico e ainda te mantém distante de Deus. Mantém distante de Deus. Jesus estava naquele momento restabelecendo a vida daquele camarada.
Como Jesus neste momento quer restabelecer a sua vida. O Senhor quer restabelecer, quer mudar, na verdade, restabelecer aqui não é no sentido de restaurar o que é velho, não. É criar em você um novo sistema de vida. É um novo sistema de vida que o Senhor tem para você, tem para a sua vida. Jesus tem algo novo para realizar na sua vida, no seu coração. Mas veja que interessante aqui, do versículo 10 agora até o versículo 17. Quando o povo daquela cidade viu o que Jesus havia feito na vida daquele homem, expulsaram Jesus da cidade. E Gadara, os gadarenos não sabem o que fizeram, mandaram a salvação embora, rejeitaram na cara dura a salvação. O que não teria feito Jesus se a cidade tivesse abraçado a ele? O que Jesus não teria feito em Decápolis, não só em Gadara, mas em todo Decápolis, se a cidade tivesse abraçado, tivesse recebido, como Jesus foi bem recebido no meio samaritano. Jesus naquele dia salvou quase todos, fez uma salvação de ponta a ponta em Samaria. Ao contrário de Samaria, os gadarenos rejeitaram. Povo da Galileia, o povo do norte, difícil. Porque Jesus havia mandado os demônios embora, e os demônios pediram para ir para uma manada de porcos, e os demônios mataram os porcos afogados no mar. Deixa eu falar uma coisa. Você está notando o texto aqui, que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com a vida material? O que fez a cidade de Gadara rejeitar, a província de Gadara rejeitar Jesus? A vida social, a vida socioeconômica. Olha a situação da vida socioeconômica do mundo. O mundo está falido por causa do pecado. E às vezes nós achamos que o dinheiro é importante, que a vida social é mais... o dinheiro é importante sim. Última forma, deixa eu mudar aqui. O dinheiro é importante sim. Porque o dinheiro pode ser um canal de bênção na sua vida, na minha vida. Ele é. Quando nós estamos no domínio do Espírito Santo, quando o Senhor Jesus está no controle da nossa vida. Mandaram Jesus embora por causa da vida econômica, com medo de Jesus prejudicar a vida econômica, não sabendo eles que o Senhor é dono do ouro e da prata, não sabendo os gadarenos que Jesus era o Deus prometido, era o Messias esperado. Às vezes perdemos oportunidades na vida, porque em vez de valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado no momento, nós preferimos valorizar, prestar mais atenção naquilo que é a nossa intenção, que os nossos desejos apresentam como alvo. O seu alvo de vida, o projeto da sua vida pode estar errado. Aquilo que você estabeleceu como priori para a sua vida, pode simplesmente apagar aquilo que a intenção de Deus para a sua vida, para o seu coração. Ah, mas eu sonho fazer tudo de bom para minha família, mas sem Deus você não vai conseguir. Se conseguir, você não vai ter prazer. Não adianta você ter dinheiro para ter um pasto cheio de boi e não poder comer um bife, um pedaço de picanha, um bife de picanha, não poder comer uma picanha assada. É mais interessante você comer uma picanha que você vai ganhar, ou uma carne muito bem cozida de segunda e comer com prazer dando glória a Deus. Salomão falou sobre isso. É melhor um bocado seco, mas com alegria, com paz de Deus no coração, do que um banquete fora da presença de Deus. E essa é a realidade. Não é comida, o reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz, é poder, é graça, é unção, é a manifestação do Espírito Santo. Com o Espírito Santo, até o bocado seco, ele se torna um manjar. A nossa comida vem dos céus. Os gadarenos mandaram Jesus embora. Impediram a salvação de entrar na sua província, de entrar na sua comunidade. Quem sabe, você e eu, alguns de nós, ou tem alguém dentre nós que está fazendo isso. Não deixe os demônios tomar conta da sua vida. O diabo é pobre, o diabo é miserável. Tudo que, mas o diabo é rico, eu conheço pessoas que foram enriquecidas pelo diabo, mas depois ele perde tudo, porque tudo que o diabo tem, ele tomou, ele usurpou de Adão, ele é ladrão.
Ele é um mercenário, ele é ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir, como o mercenário de João 10:10. Mas o Senhor é o dono da vida, porque Ele, Jesus, é o dono por excelência da vida. Então, não permitiram que Jesus ficasse. Veja bem o final do texto aqui. Mas o camarada que tinha sido liberto, porque a sua cidade, é o que eu sempre falo na igreja, e vou falar agora para que todos saibam, né? Para que todos nós saibamos e pensemos nisso. Olha a atitude da cidade. Ah, porque eu amo minha cidade, eu amo meu país, eu amo minha nação. Amém, eu te respeito. Mas quem ama você de verdade chama-se Jesus Cristo. Ninguém, quando viram um camarada liberto, preste bem atenção nisso. O que a cidade tinha feito? Nossa, meu Deus dos céus, que Deus, que poder é esse, que graça é essa, que unção é essa? Quem é que fez isso? Ah, o Jesus, ele está aqui, ó. Está aqui, é? Meu irmão, aprenda uma coisa, ninguém está preocupado com você, não. Os homens querem ver você numa situação ruim. Ninguém estava nem aí para o sofrimento daquele homem. Meu Deus, o camarada comia vísceras, talvez, né, de acordo com alguns historiadores, não sei se isso é verdade, se não for verdade, mas de qualquer forma o camarada vivia em sepulcro. O camarada não vivia dentro de uma casa, o camarada vivia em sepulcro como um animal. O diabo havia colocado aquele homem numa situação mais deplorável possível. Assim como o diabo quer destruir a sua casa, o diabo quer destruir o seu casamento, quer destruir a relação com seus filhos, quer destruir a relação do seu marido com a sua esposa, quer destruir a sua vida financeira, quer destruir a sua vida social. Assim como o diabo quer acabar com a sua vida, quer colocá-lo prostrado no chão, como o paralítico de terça-feira da nossa palavra aqui, da nossa boa palavra. Ninguém estava preocupado com o homem, em vez de preocupar. Os porcos tinham mais valor do que aquela alma. Vocês não entenderam não, né? Leia de novo assim que eu terminar aqui. Leia de novo o texto. Aquele homem, mandaram Jesus embora porque ele libertou aquele homem que vivia no cemitério, cheio de demônios. O diabo fazendo, tripudiando sobre a honra, sobre a dignidade, sobre tudo que Deus poderia dar àquele camarada. Um camarada vivendo maltrapilho, pelado. Tem um texto que fala que ele estava pelado. Ele estava nu no cemitério, vivia urrando, parece que é o texto de Lucas, o camarada vivia urrando pelo cemitério, pelos montes, o camarada vivia com uma vida abaixo do sistema de uma vida normal, abaixo, ele era muito inferior, o diabo o havia colocado numa situação muito inferior do que um animal qualquer, e ninguém na cidade levou isso em consideração. Ah, pastor, tô doente, ninguém vai me visitar. Meu irmão, isso é normal. Faça um churrasco, a sua casa enche. Mas fica doente. Tem problema na sua casa, ninguém vai ir para te ajudar, não. Abra um parênteses. Mas Jesus Cristo está com você. Ele chegou para mandar esses demônios embora. Para mandar esses espíritos ruins que tentam assolar e desolar a sua vida, mandar embora. Porque ninguém está nem aí não. E quando o Senhor operar na sua vida, parentes vão te abandonar, amigos vão te abandonar, porque não vão aceitar o Jesus. Jesus falou, rapaz. O rapaz falou, então, já que a cidade não quer o Senhor, eu vou com o Senhor. Não, eu vou te comissionar. Aquele camarada se tornou missionário na hora da sua conversão. Que coisa maravilhosa, né? Você é um missionário dentro da sua casa. Você, não sou pastor, não sei falar igual o pastor, não. Não precisa saber falar igual o pastor. Você só precisa ter unção do Espírito Santo na sua vida, porque quando você falar, talvez vai fazer mais efeito do que você imagina. Ou vai fazer tanto efeito quanto faz na vida, na palavra do pastor, do seu pastor. As pessoas vão ver o poder de Deus, Deus manifestando a sua vida de forma que nunca viu, porque o Senhor está te enviando para salvar os seus, para salvar a sua casa. É um trabalho aí de grupo familiar, né? Na sua casa, a sua casa vai se tornar uma igreja. Gadara não quer não? Então vou estabelecer uma igreja na sua casa, no meio da sua família. Lembrei de Josué agora, hein? Josué, quando ninguém em Israel queria, tá todo mundo na idolatria, falou, olha, vocês
Escolhe quem vocês quiserem ter como Deus. Agora, eu não. Eu e a minha casa vamos continuar a igreja do Senhor. A sua casa tem sido uma congregação da sua denominação, da sua igreja? A sua casa é uma igreja do Senhor? Jesus está nela. Jesus está nela para mandar. Olha bem. Vai para a tua casa, verso 19. Para os teus, né, famílias e parentes, e amigos, se agora ele ia ter amigos, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como ele teve misericórdia de você. Faz isso. Esta é a vontade de Deus. Porque ninguém mais está preocupado. Será que você tem comida para comer hoje no almoço? Ninguém te perguntou, né? Eu estou te perguntando porque eu estou longe, né? Não é isso não. Se eu souber que você não tem, eu puder, eu vou atrás. Mas não é isso não. Não é nesse sentido de obras sociais, não. É no sentido de estar preocupado com. Estar preocupado com. Você está preocupado? Tem alguém neste momento que... Meu Deus dos céus. Alguém está preocupado com a sua alma? Será que você aí nas madrugadas, você dormiu, passou a noite toda, talvez nem dormiu porque não tinha paz no coração? Receba Jesus no seu coração. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua alma. Porque Ele muda a sua casa, Ele muda você. Ele muda a sua história. Porque para mudar a sua história, Ele tem que mexer na sua família. Você que está como aquele endemoniado de Gadara, como esse camarada aqui estava, excluído. Quem sabe você está excluído da sua família, você está excluído socialmente, profissionalmente, você está desempregado há quanto tempo? Mas o Senhor hoje quer te reconciliar. Para a honra e glória do nome. Porque o que Jesus fez aqui foi para a honra e glória do nome dele. Vai falar o que Jesus tem feito na sua vida. Comece a anunciar o que o Senhor tem feito na sua vida. E Ele fez isso. Não só na sua casa, no meio deles, mas também toda a Decápolis. Evangelizou o estado inteiro. Com certeza, mais alguém deve ter confessado Jesus como Salvador. Que o Espírito Santo, nesta manhã, possa mexer com a sua mente, possa mexer com o seu coração, possa fazer-nos entender: não existe vida fora da presença de Deus. A realidade, aquilo que envolve a mim e a você, aquilo que diz respeito à nossa vida, tem que estar relacionado com Deus. Não mande Jesus embora da sua casa. Não mande Jesus embora da sua vida. Porque só Ele pode repreender os espíritos ruins que têm tentado destruir a sua vida. Vamos orar? Deus, nesta manhã, te abençoe e te guarde. Obrigado, Jesus. Obrigado pela palavra. Ensina-nos, ó Pai, a amar os nossos irmãos, a amar a Tua presença, a nos entregarmos a Ti, a vivermos uma vida baseada, fundamentada na Tua vontade, na Tua palavra. Pai, às vezes a enfermidade, se a enfermidade for maligna, remédio não resolve. Se a angústia, se a solidão, se os problemas sentimentais for malignos, também terapia, nada do que for patológico ou for profissional vai resolver. É só mesmo a Tua presença. Só o Senhor que pode nos transformar. Só o Senhor que pode nos abençoar. Só o Senhor que pode nos guardar. E em nome de Jesus, nesta manhã, nós te suplicamos. Ó Pai, que a Tua graça se manifeste em nós. Senhor, repreenda, meu Pai, toda a obra do mal contra todos os que estão participando da boa palavra, os que vão participar, os que vão ouvir. O diabo não nos criou, quem criou foi o Senhor. Então nós devemos viver para o Senhor que criou os céus e a terra.
E como o Senhor não dá a tua glória a ninguém, porque não existe negócio de glorificar a outro para adorar o Senhor, então nós adoramos diretamente a Ti, meu Pai, como nos ensina a Tua palavra. Nós dependemos de Ti, Senhor. Somos dependentes da Tua graça, do Teu amor, do Teu carinho, da Tua atenção, da Tua salvação. Obrigado, Deus. Obrigado por ter nos escolhido. Obrigado por estar nos protegendo. Entra nesta casa, neste casamento, na vida profissional, na vida social. Entra, meu Pai, na saúde. Resolva a situação da saúde, a situação sentimental desta irmã, deste irmão. Resolva, meu Pai, todos os problemas, sejam eles de ordem espiritual, de ordem física, de ordem social. Nós oramos nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus é a única solução, é o único meio de salvação, como diz o apóstolo Pedro, e nenhum outro há salvação, nenhum outro. Esse negócio de ser crente, nem eu gosto desse negócio de ser crente. O negócio é Jesus no coração. Pastor, então não precisa estar na igreja? Não precisa. A igreja é o corpo de Cristo. Mas esteja na igreja não como religioso, mas como um servo do Senhor. Manda a religiosidade embora, como instrumento, como filho de Deus, como amigo de Deus, como servo do Senhor, em obediência, em amor. Viva para Deus, viva em Deus. Deixa a vida de Cristo manifestar na sua vida, no seu coração. Amém? Você é feliz. A glória de Deus, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus têm acesso à sua vida. Entregue-se a Ele, deixa só por conta dEle. Só obedeça, só faz o que Ele mandar. Que você vai ver a sua casa, os seus negócios, a sua família, a sua vida sentimental, os seus relacionamentos. Como diz, né, boi? Bombar. Você vai ficar de boa. No anais, você vai ficar legal. Cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da unção do Espírito Santo. Odeie o pecado. Olha os prejuízos que o pecado te deu. Pode ter que sim, tenha gente aí online agora, separado do marido, separado dos filhos. Talvez você perdeu seu filho, tudo fruto do pecado. Não tente acusar e nem culpar pessoas, não. É o seu relacionamento com Deus que não funcionou. Foi só isso. Mas se você voltar hoje, se você estiver voltando hoje, você vai cantar o hino da vitória, como nós cantamos o hino da vitória. Adore a Deus. Adoremos a Deus. Amém? Um beijão para todo mundo. Turma do Bretas, até às 19h30. Até lá, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe a todos. Abração aí, turma da GV Gospel, José Amâncio e companhia. Que Deus abençoe. Faça um propósito com Deus hoje. Converse seriamente com Jesus. Fala, Senhor, aquele camarada lá do sepulcro de Gadara não é melhor do que eu. Não é melhor do que nenhum de nós. Então faça uma obra na minha vida, na minha casa hoje. Na minha vida financeira, na minha vida social. Muda tudo hoje. Se eu mudou dele, muda a minha também. Melhora a minha. Melhora a minha vida sentimental. Esse negócio de angústia, de solidão, de ressentimento, sei lá mais o que, tem nada a ver comigo. O Senhor tem a ver comigo. Eu quero que o Senhor seja a minha razão única e específica. E todas as coisas na minha vida sejam baseadas na minha relação com o Senhor. Que Deus em Cristo abençoe. Até mais ver.